Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Novo Investidor, onde hoje falaremos sobre sonhos, que é coisa melhor do que isso, né? Falar sobre sonhos, o que a gente deseja, quais são os seus sonhos. Bom, se você quer saber como realizar os seus sonhos, assista aqui esse vídeo, mas não se esqueça de primeiro o quê? Se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e não deixe também de compartilhar para outras pessoas que possam vir a se interessar por esse assunto. Talvez esse vídeo possa ser um divisor de águas para essa pessoa, possa vir a ajudá-la, e você pode estar contribuindo apenas compartilhando, simples, rápido e fácil. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom pessoal, quando a gente fala de sonho, a gente tem que entender o que de fato é um sonho. Para vocês entenderem melhor, eu vou usar o exemplo do sonho que a gente tem mesmo quando a gente dorme. Quando a gente dorme e sonha, posteriormente quando você acorda, você normalmente não consegue se lembrar do que você sonhou. E quando você se lembra, normalmente você tem fragmentos daquele sonho, você não consegue ter aquela imagem exata do que você sonhou. Você lembra de uma cena, de outra, como se fosse um filme cortado, que você tem apenas algumas cenas ali gravadas, o resto você não consegue ver muito bem. Enfim, às vezes não tem uma ordem cronológica, às vezes é assim, pé nem cabeça. Então você, apesar de ter uma noção do que você sonhou, você sabe mais ou menos o que foi o seu sonho, mas você não tem uma ideia exata e clara do que é aquilo. Esse conceito serve também para os nossos sonhos, para a vida, Freud já dizia que o homem que não sonha enlouquece. Isso é verdade, porque o homem que não sonha, ele não tem um propósito, ele não tem um sentido para sua vida. Imagina você todo dia acordar, sei lá, e trabalhar cedo, toda aquela rotina que a gente tem e tudo mais, chegar tarde em casa e para quê? Você ganhou o seu dinheiro ali, mas para quê? Para nada. Porque não tem sentido. Isso realmente é algo enlouquecedor. Imagina você viver apenas por viver e viver sem ter algo que você queira realizar, Enfim, algo a mais, aquela coisa que você gostaria de fazer, de ter, de possuir, Seja o que for. Sonhar é sim importante, é o combustível para todos nós, É a direção que a gente tem para poder seguir com a nossa vida. É ele que vai apontar o nosso norte. Só que isso não é o bastante. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não realizam os seus sonhos e nem vão realizar, e o natural é que sonhos não sejam realizados, porque existem 3 níveis do querer. Existem esses 3 níveis que você tem que cumprir antes de fazer com que aquela sua ideia embaçada, nebulosa, sem forma, que é o seu sonho, se torne algo real. Ai, eu queria tanto ter uma casa própria. Esse é o sonho da minha vida. Bom, isso é um sonho, Você sonha em ter a sua casa própria, mas a sua casa própria pode ser qualquer casa, Ela não tem uma forma, não tem nada que faça você conseguir ver, e visualizar aquela casa. Para você fazer isso, você precisa passar da fase do sonho para a fase do desejo, que é a segunda fase do querer. O desejo já é quando você consegue visualizar aquele sonho, ele se torna algo mais nítido para você, ele deixa de ser aquela imagem embaçada e passa a ter uma forma. Por exemplo, quando você começa a pensar: ai, eu quero muito ter a minha casa própria e eu quero que ela seja de 2 andares e seja no Rio de Janeiro. Aí sim você está com o seu desejo, você deixou de sonhar e passou a desejar algo que é mais real, algo que é mais nítido, algo que você consegue ver e enxergar claramente. Só que você ver e enxergar também não é o suficiente. O que você precisa é passar da fase do desejo, que antes era um sonho, para a fase da meta. Quando você traça uma meta, aquilo que já foi um sonho passa a ser algo tangível, algo quantificável, algo que você, além de visualizar, você pode ver o caminho. Em outras palavras, a gente pode dizer que o sonho é o seu norte, o desejo é o horizonte e a meta é o caminho que vai permitir que você atinja o seu objetivo. Aquela casa que você desejava, que depois passou a ser uma casa de 2 andares no Rio de Janeiro, passa a ser uma casa de 2 andares no Rio de Janeiro, onde você vai gastar até R$500 mil, por exemplo, num prazo X que você estipulou, e você vai atingir esses 500 mil da forma Y com os recursos Z. Ou seja, agora você consegue ter um planejamento para atingir o seu objetivo. E é por isso que eu falo que nós não realizamos sonhos, nós atingimos
metas, porque só é possível realizar um sonho quando ele deixa de ser um sonho e passa a ser uma meta. E ainda existe um porém, porque você pode chegar até essa terceira fase, onde você traça a sua meta e você simplesmente desiste daquilo que já foi o seu sonho, porque você acha que é muito difícil, porque é muito mais prático nós sonharmos e mantermos aquela coisa lúdica no nosso imaginário e apenas, né, ficar mentalizando aquilo, do que chegar e botar a mão na prática. Afinal de contas, sonhar não custa nada. Você com certeza já ouviu essa frase, certo? Mas atingir metas custa, e às vezes pode custar muito e exigir muito foco, determinação e esforço, trabalho duro da sua parte. Então a mensagem que eu quero te passar é: não foque apenas em ficar sonhando, porque você não vai conseguir nada dessa forma. Passe da fase do sonho até chegar na fase da meta. E aí sim você vai saber se aquilo realmente é algo que você quer, se você está disposto a fazer o que é necessário para tornar essa meta real, para você atingi-la ou não. Bom, agora que a gente já deixou claro essa questão de sonho ou não e tudo mais, e como transformar, né, o sonho em algo tangível, a gente vai para a parte de passivos e ativos, porque tudo bem, você quer realizar aquilo que você tem um sonho, que você traçou ali a sua meta, tal, tudo mais, tudo bonitinho, mas será que financeiramente falando, e aí não estou falando de fatores emocionais, nada do tipo, apenas financeiro, mas será que financeiramente falando esse sonho realmente vale a pena ser transformado em algo real? Bom, para isso eu quero introduzir para vocês dois conceitos, o conceito de ativo e de passivo. A gente vai começar falando primeiro de passivo. Utilizando o mesmo exemplo da casa, vamos supor que eu comprei uma casa, tá? Para que eu possa morar. Afinal de contas, eu não tenho uma casa para morar, então eu preciso morar em algum lugar, né? Então eu fui lá e comprei uma casa. Tem gente que acha que por ter o sonho de ter uma casa própria, essa casa é um ativo. Inclusive, eu já cansei de ver e de ter conversas, discussões a respeito disso, sobre pessoas questionando, né, o fato da casa ser sim um ativo. Mas, gente, não é um ativo. Uma casa cuja qual você mora, tá? Para você morar, ela é um passivo. E por quê? Passivo, por definição, é tudo aquilo que vai te gerar um custo, ou seja, aquilo não vai estar te dando nada, ele vai estar tirando dinheiro de você, entende? E uma casa, ela não nos dá nenhum tipo de fonte de renda. Na verdade, o que ela nos dá é o quê? Custos, né? Custos com manutenção, custo com as contas mensais, porque junto da casa vem conta de luz, de água, de gás, enfim, tudo que é necessário para você manter uma casa, né? Tem a parte de condomínio, tem a parte da prestação que você vai pagar da casa. E uma outra coisa também, pessoal, não pensem que porque você está financiando uma casa, a casa é sua. A casa só é sua quando você termina de pagar, quando você paga ali a última parcela e de fato não tem mais nada para pagar com relação àquele imóvel para o banco. Aí sim você pode dizer: essa casa é minha. Enquanto esse dia não chega, a casa não é sua, ela é do banco. Ao invés de pagar aluguel, pagar uma coisa que é minha e tal, não tem nada seu, entendeu? A casa é do banco. Se você falhar com seu pagamento, você não cumprir o contrato que você estabeleceu ali com a instituição financeira, você perde sua casa. Então ela não é sua. Resumindo, como eu falei, passivo é tudo aquilo que te gera gastos, tá? Você vai ter um custo com aquilo. Aquele bem não te produz nenhuma fonte de renda, e sim ele consome parte da sua renda mensal. Já um passivo, por sua vez, é o contrário. Utilizando novamente o exemplo da casa, nós podemos utilizar a casa também como um ativo. Quando você a compra para alugar, porque esse aluguel vai te gerar uma fonte de renda. A gente vai ver lá na frente que não é a melhor fonte de renda que você pode ter no mercado imobiliário. Por enquanto, vamos considerar a casa, beleza? Bom, a casa ela vai te proporcionar o quê? Um aluguel. De fato, você como proprietário vai continuar tendo os custos ali de manutenção, se alguma coisa quebrar e tal, né, estrutural e etc. Você como proprietário vai ter que arcar, e não um inquilino. Vamos supor que estoura um cano da casa, tal, etc. A culpa não é da pessoa que está morando ali, a culpa é, enfim, de quem é a culpa nesse caso? Eu não sei, mas a casa é sua. É você que tem que responder por isso. Então, pode ser que você continue tendo custos com a casa, né? Mas, de certa forma, ela vai te estar gerando ali um aluguel, uma renda mensal. E aí sim, nessa condição, ela passa a ser um ativo. Então, novamente, resumindo, ativo é tudo aquilo que, ao invés de consumir a sua renda, te proporciona uma fonte de renda. Bom, agora que a gente conversou sobre tudo isso, você já sabe sobre sonhos, né? Sobre transformar esse sonho em meta, sobre o que é passivo e o que é ativo. A gente vai falar sobre o quanto custa
você realizar esse sonho antes da hora. Porque, cara, o timing, o tempo em que você realiza esse tal sonho que você tem, ele conta muito. Às vezes você acha que tá tomando a melhor decisão, mas pode ser que esse sonho seja um pesadelo para você daqui a um tempo. Sendo assim, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que comprar um imóvel pelo preço de 3 é algo vantajoso? Eu não acho, mas calma que você já vai entender o porquê de eu estar te perguntando isso. A gente vai ver aqui agora o exemplo de um imóvel no valor de 500 mil, financiado em 30 anos. Vai aparecer para vocês aqui na tela um quadro, né, com várias opções, né? Onde a gente vai ver aqui, ó, vários bancos, várias instituições financeiras e suas opções aí de parcelamento, né? No caso, o valor financiado seria de 400 mil, 100 mil teria sido a entrada, né? Temos aí as taxas e tal, tudo mais, né? E por aí vai. Na verdade, quando você vê ali aquela taxa anunciada, né, na propaganda, tá lá, compre seu imóvel por tantos de juros, né, tudo mais, anuais e etc. Bom, na verdade, esse não é o valor que você vai pagar, tá? Porque isso é o que eles anunciam. Como você pode ver aqui, ó, a Caixa teria a melhor condição de juros, né, se a gente fosse considerar os juros mínimo anunciado. Mas quando a gente pega ali o CET, que é o custo efetivo total, é o que você de fato vai pagar de juros em cima, né, daquele financiamento, a gente consegue ver que o jogo já muda e o Itaú é o que apresenta aqui nessa situação as melhores condições. Só que mesmo essas melhores condições, mesmo com a menor das taxas que a gente tem aí, você pode reparar que a taxa é de 8,02% ao ano. Bom, você pode achar que talvez não seja uma taxa muito elevada, não sei, de repente você pode pensar isso, mas vamos ver quanto tá a nossa taxa básica de juros do país. Eu tô falando da taxa Selic. Atualmente, no dia de hoje, a taxa Selic está em 4,25%. E o CDI, que é a taxa básica, né, o principal ali indicador de juros para investimentos de renda fixa, ele está a 4,15% ao ano. Ou seja, a melhor das condições que a gente tem no exemplo que nós demos aqui acaba sendo quase o dobro da Selic e do CDI também. Agora me diz, por que você, em sua sã consciência, no seu estado ali de tranquilidade, iria olhar para esse tipo de financiamento e falar, realmente eu acho que é uma boa ideia, eu vou comprar esse apartamento aí, vamos assinar? Cara, não faz sentido nenhum. E isso eu tô considerando uma taxa de juros até baixa para um financiamento de imóvel, porque como nós podemos ver aqui, ó, esse CET, que é o custo efetivo que você vai ter de juros, né, no financiamento, ele pode chegar ao teto de 12% ao ano. Então ainda pode ser muito pior, ele pode ser praticamente o triplo da nossa taxa básica de juros do país. Imagina só. Mas tem gente que prefere, né, aceitar esse tipo de condição e realizar a tão sonhada compra da casa própria. E chegou um momento que a gente vai fazer algumas simulações, tá, para mostrar na prática, tá, na matemática, que não tem erro, de fato, o que pode te custar realizar esse sonho que você tem. Aqui a gente está usando o exemplo da casa, mas pode ser qualquer coisa, um carro, uma viagem, né, antes da hora, antes do momento certo, errando o timing. Vamos lá então, ó, novamente vai aparecer aqui algumas coisas no quadro. A gente vai supor aqui um financiamento de um apartamento de 200 mil reais, tá? E o banco vai financiar 90% desse valor, sendo assim você vai pagar 10% de entrada, que seria equivalente a 20 mil. O restante seria 180 mil, e a gente vai dividir isso aí em 420 parcelas, que totalizariam 35 anos. Utilizando uma simulação no site da Caixa, esses 180 mil se transformariam em uma dívida de nada mais, nada menos de quase 500 mil reais. Isso considerando um CET de 9,8% ao ano, que foi a condição que o site deu ali. Sabe o que isso significa? Que você ia pagar quase 3 vezes o valor do imóvel para realizar esse sonho antecipadamente. E aí, novamente, eu te pergunto, você acha que é vantajoso comprar um imóvel pelo preço de 3? Cara, isso não é um bom negócio. Agora a gente vai inverter essa situação e ao invés de comprar um imóvel, nós vamos investir esse dinheiro usando exatamente as mesmas condições do financiamento, mesma taxa de juros, mesma entrada e o mesmo valor financiado. A gente vai ter uma média aí para saber qual vai ser o aporte mensal, tá? Então vamos lá, 20 mil reais, tá? Mesmo valor da entrada. E para a gente saber o valor do nosso aporte mensal, quanto a gente investiria por mês, a gente pegaria 180 mil no caso e dividiria por 420, são a quantidade de meses.
Isso nos daria um valor mensal de R$ 750 para investir. Agora a gente vai utilizar a mesma taxa de juros do financiamento, 9,8, e nós vamos alocar esse investimento em renda variável, como por exemplo ações e fundos imobiliários, tá? Considerando o retorno médio que o Ibovespa deu nos últimos 50 anos, lembrando que o Ibovespa é o principal índice de ações do país, essa taxa de 9,8 é até baixa, tá? Então é uma rentabilidade totalmente factível, possível de atingir por qualquer um que invista ali com o mínimo de conhecimento possível. Você não estaria nem batendo o próprio índice Ibovespa, estaria perdendo para o índice, enfim. Então não é uma rentabilidade impossível de se atingir, beleza? Fazendo tudo isso aí, no final dos 35 anos, mesmo período lá do financiamento, você teria investido um total de R$ 335 mil. Mas isso não é o que você teria no final das contas. Sabe qual seria o seu patrimônio no final desse período? Cara, deixa eu até ler aqui de novo, que eu não tô nem acreditando. Se é isso mesmo? É isso mesmo, senhoras e senhores. Você teria quase 3 milhões de reais. Vai aparecer o valor exato aqui na tela, tá? Mas cerca de 3 milhões de reais. Com esse patrimônio, você teria a possibilidade de comprar nada mais, nada menos que 15 imóveis de 200 mil, que era o que você queria inicialmente. E tudo isso pelo preço de um. Por quê? Porque nós usamos as mesmas condições do financiamento. Exatamente igual. Então o que você faria para comprar aquele seu um imóvel 35 anos atrás? Você 35 anos depois poderia comprar 15. Porra. Agora sim estamos falando de um bom negócio, né? Ah, mas tem a inflação e tudo mais. Tá. Vamos supor então que a inflação tivesse feito com que esse imóvel passasse de 200 mil para 1 milhão de reais, ó. Né? Ele multiplicou 5 vezes o valor. Cara, mesmo assim você conseguiria comprar 3 imóveis daquele ao final de 35 anos. Lembra que eu te perguntei lá no início se você acha um bom negócio comprar um apartamento pelo preço de 3? Agora eu te pergunto, o que você acha de comprar 3 apartamentos pelo preço de 1? Bom, pode ter gente que fale, ah, tá, beleza, mas isso aí não dá pra se levar em conta, porque eu teria que morar em algum lugar, eu ia gastar dinheiro com aluguel e tudo mais, etc. Eu vou considerar agora a renda de um casal que mora, por exemplo, do Rio de Janeiro. E a gente vai ver aqui como seria essa situação, né, da compra do imóvel e tudo mais. Vamos lá, vai aparecer na tela pra vocês, ó. Então, nesse exemplo, nós vamos usar um casal com uma renda familiar de 6 mil reais, ok? E os gastos deles são os seguintes: aluguel e condomínio, R$ 1.500, contas da casa como luz, né, gás, água, R$ 450, telefone e internet para 2 pessoas, R$ 200, lazer, R$ 450, transporte para 2 pessoas, considerando que eles possuem um carro, R$ 1.200, isso já é incluso o combustível, a gasolina. Alimentação, R$ 1.000, um valor extra para alguma coisa que venha acontecer durante o mês de R$ 100 e reserva de emergência, R$ 300. Isso aí dá um total de 5.200, tendo uma sobra nesse salário de R$ 800. Só que desses 800 nós só vamos usar 750 da mesma forma que fizemos no exemplo anterior. Então ainda teria aí 50 sobrando se eu quisesse utilizar. Sendo assim, nós vamos considerar agora o seguinte cenário: aporte inicial de 20 mil, a mesma entrada lá do financiamento, certo? R$ 750 por mês, ainda sobra um troquinho aí de 50 reais para tomar uma breja, enfim, comprar uma pizza. Dependendo do lugar, você não consegue comprar uma pizza mais por 50 reais, mas enfim, né? Uma brotinho pelo menos. Então, R$ 750 por mês, uma taxa de juros de 11% ao ano, também totalmente factível de acordo com a rentabilidade média aí ao ano do nosso índice Bovespa, e um período de 10 anos. Sabe quanto você teria no final disso aí? R$ 214 mil. Sabe o que significa? Demorando de aluguel, você teria ao final de 10 anos aquele mesmo apartamento de 200 mil, sem pagar uma fortuna de juros, investindo seu dinheiro. Ainda teria um troquinho aí de 14 mil para de repente comprar uma super TV, sei lá, mobiliar um cômodo, fazer uma reforma, o que você quisesse fazer ou continuar investindo. E eu só quero também deixar claro aqui que isso é considerando apenas seus aportes mensais. A partir do momento que você investe em ativos, né, de renda variável, ações e fundos imobiliários, por exemplo, você tem a possibilidade de estar recebendo proventos, dividendos,
né, juros sobre capital próprio, e esses mesmos podem ser somados ao seu aporte e reinvestidos. Sendo assim, você potencializaria ainda mais o seu investimento. Provavelmente seu valor final seria muito maior do que 214 mil. Cara, eu não sei mais o que te falar, eu acho que já tá muito claro, não? Não adianta. É sempre melhor você ter os juros e o tempo ao seu favor. É muito melhor você receber juros do que pagar juros. E quanto mais cedo você entender isso, melhores vão ser as suas escolhas, né? Melhores vão ser as suas condições financeiras e lá no final você vai ter agradecido por ter tomado uma decisão pensando também no aspecto financeiro e não apenas no seu emocional, não apenas nos seus sonhos ou no que você acha que são sonhos. Agora, para finalizar, com chave de ouro, a gente vai fazer uma outra simulação aqui, tá? Um imóvel de 500 mil, e aí vamos supor que você quer esse imóvel para te gerar uma renda, tá? Eu busquei a média aqui no Brasil. Na prática, um imóvel de 500 mil reais vai te render em média 2 mil reais de aluguel por mês. Só que se você pegasse esses 500 mil e investisse, por exemplo, num fundo imobiliário que pagasse pelo menos a média, né, do que os fundos imobiliários no Brasil pagam de dividendos mensais, ou seja, 0,6% ao mês, você teria um dividendo, um aluguel mensal de 3 mil reais. E são 3 mil reais livres de impostos. Já aqueles 2 mil do imóvel físico, se a gente fosse descontar também o imposto de renda, né, a alíquota de imposto de renda baseado no preço desse imóvel, você teria um valor de aluguel, um lucro líquido, né, de R$ 1.850. Então, assim, eu preciso dizer mais alguma coisa? Não importa o cenário, cara. Investir é sempre a melhor opção. E acredite, existem formas muito mais lucrativas de você estar exposto ao mercado imobiliário do que comprar um apartamento ou uma casa para alugar e acabar, inclusive, fazendo uma dívida. Eu espero que vocês tenham conseguido captar a mensagem que eu quis passar aqui nesse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Mas o fato é, a mensagem final é, cara, pense muito bem no que você considera como um sonho seu, bote isso no papel, trace uma meta, né? Trace um plano e vê se depois disso você realmente ainda vai considerar realizar isso, se você ainda vai querer realizar isso. Se você traçou esse plano e a sua resposta continua sendo positiva, você quer fazer aquilo, cara, considere também o aspecto financeiro. Para quê? Para que você possa tomar decisões melhores. Apenas isso. Tomar decisões melhores para que você não transforme o seu sonho num pesadelo. Porque uma das coisas mais caras e mais custosas que você pode ter na sua vida é realizar um sonho antes da hora, no timing errado. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Sigam a gente também lá no Instagram. A gente leva conteúdos também bem legais pro Instagram. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.